Olá, meu nome é Camila Povas e eu faço parte do PEXT, um projeto de extensão em linguagem C++, orientado pelo professor Dr. Rubem Carlo Benante na Escola Politécnica de Pernambuco. Meu grupo é o grupo 1, Odin, composto por Alane, eu, Camila, Giovanni, Matheus e Ulisses, e nós vamos dar uma introdução ao tópico de heranças em C++. Nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de herança simples. E para começar, o que é que vamos abordar nessa aula? Vamos abordar alguns tópicos, como a importância da herança em programação, o que é a herança e quais são os conceitos de classes básicas e derivadas. Temas muito importantes e tópicos muito recorrentes nesse tema que nós estamos desenvolvendo. Para começar, qual a importância da herança na programação? A herança é uma forma de reutilização de software e de organização de programas. Então, ela aprimora uma classe que já existia com novas capacidades. E isso acaba permitindo o compartilhamento de dados e operações entre classes. Ou seja, um novo tipo de dado pode herdar os dados e a funcionalidade de tipos já existentes. Ou seja, é possível reutilizar códigos sem gerar alterações. Isso cria uma grande economia de tempo, porque te poupa de ter que construir um código, um programa do zero. E com isso, você pode gerar um tipo abstrato de dado que já existe e moldá-lo de acordo com suas necessidades. Outra importância muito grande da herança na programação é a maior chance de implementar um sistema eficiente, porque softwares de alta qualidade são constantemente testados e depurados. A partir do momento que a gente reutiliza um código, a gente consegue ter uma certeza maior de que ele vai ser mais eficiente. Por quê? Imagine que existe um código que foi escrito, implementado e utilizado por centenas de programadores. Todos esses programadores, eles visualizaram o código, realizaram debug, eles podem ter corrigido alguns erros, e ao utilizar esse código que já foi utilizado várias vezes, você consegue ter uma certeza maior da eficiência dele ao tentar escrever seu próprio código. Uma certeza muito maior de que vai dar certo do que se você mesmo parasse para poder escrever um código do zero e somente você conseguisse ir lá e corrigir e verificar todos os erros. Então, além de economizar muito tempo, ele aprimora as características do software para ter uma maior qualidade e eficiência. Mas afinal, o que é herança? Bom, quando a gente está programando, ao invés de criar membro de dados e funções inteiramente novas do zero, o programador ele pode fazer com que a nova classe que está sendo criada herde membros, funções e características de uma classe que já existe. Como eu disse, economizando muito tempo. Em herança, a gente trabalha com dois conceitos principais. Ao programar, ao fazer um programa, a gente tem a classe já existente, chamada de classe básica ou superclasse, que possui funções e características, e a gente tem a classe herdeira, a classe que vai receber essas características, que aqui é chamada de classe derivada ou subclasse. Normalmente, a classe derivada ou a subclasse possui o conteúdo da classe básica, a classe que alguns programadores no meio informal chamam de classe pai ou classe mãe, mais conteúdos adicionais que você insere no seu código para poder adaptá-lo de acordo com suas necessidades. A classe básica, ela pode ser ainda classificada de duas formas, como uma classe direta ou uma classe indireta. A classe direta é uma classe básica, da qual uma classe derivada herda explicitamente. E a classe indireta, ela é herdada de 2 ou mais níveis na hierarquia de classes. Não sei se deu para entender muito bem, mas eu coloquei aqui um diagramazinho para facilitar o entendimento.
Existe uma classe básica principal, chamada veículo, e duas classes, caminhão e carro, que são classes derivadas dessa classe básica, veículo. Da mesma forma, as classes elétrico e gasolina são classes derivadas da classe básica, carro. A classe carro e caminhão, elas são classes derivadas, são classes herdadas de maneira direta da classe básica veículo. Da mesma forma que a classe elétrico e gasolina são herdadas de maneira direta da classe carro, porque elas herdam diretamente, né, como o próprio nome já diz, as características intrínsecas a essa classe. Já elétrico e gasolina, elas têm uma relação de herança indireta com a classe veículo. Porque sim, elas herdam características da classe veículo, elas têm em si funções dessa classe, mas elas não herdam de maneira direta. Elas herdam a partir da classe carro, que é um produto de uma herança da classe veículo. Para o nosso estudo de heranças, é importante também ressaltar que existem diferentes tipos de herança, porque herança é um tópico muito abrangente. Então, os tipos de herança, eles serão abordados pelo nosso grupo no projeto de extensão um pouco mais à frente, em vídeos um pouco mais longos e explicativos. Mas agora, eu acho importante você saber um pouco que esses diferentes tipos de herança, eles existem. A gente tem herança simples, que é quando uma classe é derivada de uma classe básica. Herança múltipla é quando uma classe derivada herda componentes de mais de uma classe básica. Ou seja, a herança simples é isso que eu acabei de explicar. Uma classe veículo que cria, né, uma classe diretamente, como carro, por exemplo, uma herança simples, direta. Herança múltipla é basicamente, imagine que existem classes A e classe B. Cada uma delas com funções e membros, né, atributos diferentes, e você, programador, cria uma classe C. Essa classe C, na relação de herança múltipla, vai herdar tanto as funcionalidades da classe A quanto da classe B ao mesmo tempo. Então, ela vai herdar componentes de mais de uma classe básica, mais de uma classe mãe. E além da herança simples e da herança múltipla, a gente vai ter também a herança public, protected e private, que vão ser abordadas um pouco mais à frente em outros vídeos. Bom, como já foi explicado no vídeo anterior, uma das principais características do C++ como uma linguagem PO orientada a objetos é a existência de classes e também das funções private e public. Em herança, a herança é muito importante como um benefício do ocultamento de informações no software, porque gera, assim, uma privacidade, uma segurança de dados muito maior que outras linguagens, como a C, por exemplo, não fornece. Mas por quê? As funções membro de uma classe não derivada não podem acessar diretamente os componentes em private de uma classe básica. Então, imagine que existe uma classe básica que cria, né, por meio da herança, uma classe derivada. Essa classe derivada, por ter uma relação de herança com essa classe básica, ela vai conseguir acessar os membros, tanto do public quanto do private, dessa classe básica. Mas outras funções que não são derivadas dessa classe básica não vão conseguir acessar os membros, atributos e funções que estão presentes no modo private dessa dessa classe básica. Essa característica da linguagem C++ de não permitir que uma classe que não tenha conexão com a classe básica acesse os membros do private fornece uma segurança maior para o programador, porque impede que outros programadores desavisados ou usuários alterem informações cruciais para o funcionamento do programa, né, ao longo da criação do código. Por último, algumas informações importantes a serem levadas em conta para a herança simples é que um objeto de uma classe
também é objeto de outra classe e que cada objeto de uma classe derivada, uma classe criada por você a partir de uma classe básica, também é objeto de sua classe básica. Bom, agora eu vou trazer toda essa carga teórica que a gente já viu agora para uma questão prática. Vamos ver como tudo isso se adequa a um código em C++. Então, como a gente vai utilizar esse conhecimento, né, básico inicial que temos agora de heranças em um código executável em C++? Bom, a primeira coisa que a gente faz é declarar a biblioteca IOStream, né, usando o namespace std, e gerar a primeira classe, a classe base. Vou usar o exemplo que eu tinha usado anteriormente e vou criar uma classe base chamada veículo. Nessa classe base, eu vou ter os membros public e os private. E como todo veículo tem velocidade e rodas, os membros public vão ser 2 valores inteiros para velocidade e rodas e o private 2 valores inteiros para o tipo e a quantidade de portas de um veículo. Criada essa classe base, a gente vai criar agora a classe derivada. Criei aqui uma classe carro. Essa classe carro ela vai herdar todos os membros public que estão presentes na classe veículo, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Para a gente criar uma classe carro derivada da classe veículo, a gente utiliza desse jeito. A gente coloca class carro, 2 pontos, public veículo. Esse public veículo significa que essa classe carro vai herdar todas as funções, né? Funções não, no caso, mas todos os atributos que estão presentes no membro public da classe veículo. E a gente inicializa, né, com o construtor da classe carro. Os membros public presentes na classe carro vão ser os membros da classe carro. Aqui embaixo, carro, 2 pontos carro, a gente vai inicializar todas as variáveis presentes nessa classe. Né? Vou inicializar aqui o carro que nós temos com velocidade igual a 100 e um carro, né, como todos os carros, possui 4 rodas, então a variável roda vai ter o valor 4. Criadas as nossas 2 classes, a classe derivada e a classe básica, nós vamos agora para a função main. Como nós vamos utilizar isso num código? Primeiro, eu crio um carro, né? Se eu tenho um veículo e eu tenho um carro para serem utilizados, eu vou criar um carro para esse meu exemplo. Aqui eu vou usar um Celta. E eu crio um Celta com base em todas as funções presentes na classe carro. E aqui, só para dar um exemplo básico, eu vou pedir para que o programa ele imprima na tela a quantidade de rodas que esse meu carro Celta tem. Então aqui, se out, o Celta tem, Celta vai apontar para a quantidade de rodas, né, que ele vai ter, e rodas com end linha. Vamos agora ver se funciona. Vou compilar, compilou sem erro algum. Aqui. O Celta tem 4 rodas. Se eu quisesse utilizar alguma outra das minhas propriedades, por exemplo, eu quero utilizar a propriedade velocidade, é muito simples. Eu só substituo aqui rodas por velocidade e eu vou conseguir acessar o valor que eu inicializei, né, com o qual eu inicializei a minha variável na classe carro. Compilando sem problema algum aqui. Vamos executar. O Celta tem 100 de velocidade. Bom, é isso. Esse foi um vídeo introdutório sobre herança simples. E agradeço a atenção de todos, né? Espero vocês nas próximas aulas
para a gente continuar um pouco nossos estudos em herança em C++. E até a próxima!